Tudo bem? Como estão? Prontos para seguirmos com o nosso curso? Nesse nosso encontro, a ideia é abordar o processo de escolha do seu cargo. Na aula passada, vimos por que escolher concurso. Por que concurso? Agora que você já se decidiu por concurso, vai escolher o seu cargo. Eu peço que faça aquela devida adaptação no cenário de utilizar para um vestibular, uma pós-graduação, um processo seletivo para ingresso na carreira privada ou até mesmo para Olimpíadas acadêmicas. Tudo bem? Prontos? Vamos continuar? Escolher o cargo pode ser algo extremamente simples. Quando você tem um sonho desde criança para exercer determinada atividade. Agora, se não for esse seu caso, realmente fica um pouco mais difícil. Diante disso, essa aula lhe ajudará a utilizar o raciocínio, um guia de autorreflexão para tomar uma decisão mais assertiva. Então, temos um objetivo, que é entender um processo racional para escolher o cargo ou a prova que vai ser feita. A ideia é que você pesquise bastante sobre os diversos cargos que existem, analisando a priori a função exercida. Depois, vai selecionar um conjunto de cargos e se aprofundar neles. Ler atentamente as leis que os regulam, observar o rol de competências, o desenho institucional, a remuneração, os locais possíveis de servir, as horas de trabalho, os requisitos para a assunção e o plano de carreira. Claro que essa lista pode ir aumentando, né? Ou, caso você não se interesse por um dos tópicos, pode até diminuir. Mas eu recomendo que olhe pelo menos os itens que foram lançados aqui. Eu diria que a competência do cargo é um dos tópicos mais importantes, se não o mais importante. As competências são extremamente importantes, como já foi falado, tendo em vista que abarcam as atividades que serão desempenhadas pelo concurseiro após a posse. Veja, se você se sente atraído pela atividade, se realmente se vê executando da função, você tem que dar uma olhada nas competências, porque é aquilo que vai ser feito. É bom fazer uma análise se a competência do cargo tende a ser mais demandada dentro da sociedade ou se está em largas passadas para extinção. O cargo escolhido que você está pensando está sendo ameaçado pelo desenvolvimento de novas tecnologias? É uma boa análise. Se você conseguir responder para si mesmo que sim, responder um sonoro sim, então provavelmente você vai ter um problema no caso de entrar nesse cargo. Caso a sua resposta seja no sentido contrário, então esse cargo passou por mais um crivo. Existe um outro cenário. Os avanços tecnológicos demandam com mais veemência as competências desse cargo. Nesse caso, temos uma tendência de melhoria das condições de trabalho. Ainda sobre as funções do cargo, se você fizer um esforço imaginativo de estar desempenhando em algumas atividades e os sentimentos emergentes forem de aversão, mais uma vez, a luz vermelha deve ser acesa. Mesmo que outros fatores possam soar atrativos, como remuneração, local de trabalho, rotina, enfim, a pós-posse, né, a execução da atividade propriamente dita, pode se tornar um peso insuportável. O trabalho irá ocupar uma boa parte do seu dia. Daí você vai entrar num cargo que a atividade fim você rejeita? Não tem muito sentido. Até porque, em média, você irá passar 33% do seu tempo, isso contando em dias úteis, em exercício de algo que não gosta. Daí não vai ter nenhum sentido. Melhor integrar uma carreira que te agrade pelas atividades, combinada com outros fatores, obviamente. Todo tempo, remuneração, enfim,
tudo combinado, tem que ser algo bom para a sua vida. O trabalho tem que ser um aliado do indivíduo, numa busca pela felicidade, né? Não um estorvo que vai te incomodar todos os dias. Entender o desenho institucional é importante para compreender como o órgão foi estruturado. Diante disso, o concurseiro, o candidato, poderá vislumbrar os departamentos, né, as diretorias, gerências, delegacias, inspetorias, nos quais poderá servir. Quanto à remuneração, é muito importante, mas, como já foi ressaltado diversas vezes nesse curso, não deve ser observada de maneira isolada e nem ser um fator preponderante. Entenda que há ciclos de alta e baixa das remunerações dos cargos. Há diversos casos de carreiras que eram muito bem remuneradas e ao longo dos anos não tiveram aumentos salariais, que mantivessem o poder de compra dos seus servidores. Por outro lado, existiram carreiras que cresceram de importância e houve aumento real da renda. Salvo o caso de você ter uma bola de cristal e ver o futuro, não tem como ter certeza desses movimentos na remuneração dos cargos. Entretanto, há indicadores nos quais podemos utilizar para auxiliar nessa questão. Os cargos típicos de Estado, que historicamente ganham uma remuneração mais alta, tendem a se manter com uma boa remuneração, diante da complexidade da atividade, alto grau de qualificação do seu corpo de servidores e alto grau de impacto na própria sociedade. Tá, algumas coisas que podem surgir aqui. Quais são alguns dos cargos típicos de Estado? Aí vai magistratura, oficialato das Forças Armadas, membros da inteligência de Estado. Enfim, temos vários cargos. E se você pudesse saber o futuro, obviamente não iria querer passar num concurso público. Iria passar num concurso prognóstico, não é isso? Loteria, ia ganhar na loteria. Então, veja que temos alguns aspectos a serem analisados, você vai ter que estudar os normativos e entender o que pode acontecer. Sabemos que a questão da remuneração ela não é fixa, mas em pouquíssimo tempo ela pode ser corroída. Tem eventos que mudam nos normativos que têm impacto direto na remuneração do servidor. Então, existe sim uma tendência, é importante compreender a tendência do cargo da sociedade para a tomada de decisão. Mas lembre-se, remuneração por si só não deve ser o fator preponderante. Um dos principais, se não o principal, eu entendo que é a atividade exercida. Tudo bem? Vamos parar por aqui e já voltamos. Espero vê-los em breve.